Fala galera, conforme prometido ontem, né? Infelizmente não deu para realizar a live de ontem e o último tema da nossa pré-conferência, mas estamos prosseguindo hoje. Peço desculpa aí pelo atraso, porque cheguei quase agora do trabalho, mas vamos prosseguir. No tema desse terceiro e último dia da nossa pré-conferência, eu gostaria de tratar sobre a questão de ser homem. Mais precisamente, seja homem. E baseado num texto que está lá em 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 e 2, onde já no finalzinho da vida do rei Davi, ele dá diversas orientações ao rei Salomão, ao seu filho, né? Envolvendo a questão do reinado em si e a questão do governo dele. E dessa transferência de governo do rei Davi para o rei Salomão. Mas em meio a tudo isso, ele diz algo interessante para seu filho. A partir do versículo 1 ao versículo 2, ele diz o seguinte: Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão: Estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso, seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim, você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for, e o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Agradeço a todos aí que estão entrando, acenando, enfim, e também a todos que irão assistir essa live quando eu deixar salvo aqui. No tema desse nosso último dia dessa pré-conferência, eu vou tratar, né, com vocês sobre a questão do ser homem, ou hashtag seja homem. É interessante que já no finalzinho da vida do rei Davi, ele, dentre tantas coisas que ele poderia dizer a seu filho, ele diz: seja forte e seja homem. Em essência, ele diz isso: seja forte e seja homem. E como ser forte e como ser homem? Logo depois dos versículos 1 e 2, ele diz como a gente pode ser um homem forte e ser um homem de verdade. É seguindo e obedecendo tudo que a palavra de Deus nos orienta, tudo que o Senhor, Deus nos orienta, porque foi Ele quem nos criou e a palavra dele é o nosso manual perfeito de fé e de prática. E por meio da palavra de Deus é que temos a consciência e temos a orientação, a direção perfeita de como sermos homens de verdade, de como sermos homens fortes, homens saudáveis e principalmente homens bíblicos. E é interessante pensar à luz desse texto e diante da realidade que a gente vive hoje em dia, como existe uma crise imensa de masculinidade. Como nos faltam exemplos de homens de verdade, de homens que a gente olha assim e se você é jovem, né, ou é adolescente, dizer: quando eu crescer eu quero ser como esse cara. Ou mesmo se você é adulto: poxa, eu gostaria muito de ser que nem essa pessoa. Pelo menos nessa qualidade, nesse detalhe, nessa característica, nessa atitude. Ou pelo menos fulano está de parabéns, é um exemplo a ser seguido. Isso nos falta, quer seja dentro das nossas próprias famílias, por muitas das vezes, até mesmo dentro da igreja, falta a presença e a influência de homens piedosos. Toda essa questão da crise da masculinidade ocorre no mundo como um todo, onde cada vez mais a masculinidade tem sido atacada e tem sido até mesmo tratada, a verdadeira masculinidade tem sido até tratada como algo tóxico, como algo ruim. Basta você pesquisar sobre masculinidade tóxica ou masculinidade e suas variantes, que os ativismos, os grupos, as ideologias e vários grupinhos colocam, tentando rotular a masculinidade de uma forma ou de outra, ou mesmo tentando rotular aquilo que é verdadeira masculinidade, aquilo que é ser um homem de verdade, aquilo que é bom, justo, belo, agradável diante de Deus e diante dos homens. Eles tentam rotular como algo ruim. Por exemplo, hoje em dia,
para muitas mulheres é considerado machismo e até mesmo algo ruim quando um homem age como um cavalheiro, como um homem age como um cara educado, abrindo a porta de um carro, oferecendo uma ajuda ou oferecendo algo, já é tratado como uma atitude com segundas intenções, ou como uma atitude machista, ou como algo que a mulher não precisa. Fora várias outras coisas que são boas e agradáveis na verdadeira masculinidade quando o homem exerce de fato o seu papel como homem, mas que nos tempos modernos é visto como algo ruim. Até mesmo hoje em dia, aqueles homens que buscam ser fiéis às suas namoradas, às suas noivas, às suas esposas, são vistos com desdém. Aqueles caras que buscam manter a pureza sexual até o casamento são vistos com brincadeiras, são criticados não somente por seus amigos, mas também por garotas. Enfim, são tantos ataques e tantas coisas que ocorrem hoje em dia contra a vida do homem, para que ele não viva de fato a vocação que Deus o chamou a viver, o mandato masculino, o que Deus chama o homem a viver e a cumprir nessa vida, na sua vida, com a vida que Deus lhe deu, que a gente fica, meu Deus, é pressão por todos os lados. Mas graças damos a Deus que Ele nos deu o manual da sua palavra. Podemos dar graças a Deus que Ele nos deu exemplos incríveis dentro da sua palavra, na história da igreja e com certeza na própria vida de cada um de vocês existem exemplos de homens que valem a pena serem imitados. Vale a pena a gente estar junto, vale a pena a gente aprender. Ainda que não sejam homens 100% perfeitos, mas tal como nós que somos pecadores, e tal como nós buscamos ser em Cristo, são homens que têm virtudes, são homens que têm qualidades. E que vale muito a pena, tal como Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tem homens que vale muito a pena a gente andar junto, a gente aprender, a gente absorver de tudo que eles têm a nos oferecer, de tudo que eles têm a contribuir na nossa própria formação como homem. E eu peço que depois vocês meditem nesse segundo capítulo de 1 Reis, onde Davi dá diversas orientações ao seu filho, e basicamente dentro dessas orientações ele trata sobre 3 homens, 2 que foram péssimos exemplos, mesmo tendo algumas virtudes, algumas qualidades a serem imitadas ou a serem observadas para nós modelarmos em nossas próprias vidas, mas ainda assim foram 2 homens que não serviram de exemplo, que não foram homens que deixaram um legado de justiça, um legado de bondade, um legado exemplar. Mas em meio a esses 3 homens, e descartando esses 2, existiu o exemplo de Barzilai, que foi um homem que ajudou o rei Davi durante um momento difícil da vida dele e que deixou esse legado também para a vida dos filhos dele. E Davi diz a Salomão, se lembre dos filhos de Barzilai, coloque eles junto com você à sua mesa, que eles participem da sua vida. Ou seja, Davi de certa forma estava dizendo a Salomão, coloque homens bons, justos e de bom caráter junto da sua vida, traga eles para perto, para comer a sua mesa, para estar com você. Um dos grandes motivos de termos uma crise de masculinidade dentro da igreja e principalmente fora da igreja hoje em dia é a falta de amizades e a falta de um círculo de amigos e de um círculo de homens que tanta gente estimule eles a serem homens de verdade, quanto eles também contribuam na nossa formação e na nossa integridade, na nossa formação de valores e de virtudes realmente cristãs e realmente de homens, como bravura, coragem, fé, amor, patriotismo também, de certa forma, né? E várias outras virtudes que faltam aos homens de hoje em dia. E em meio a esse texto do segundo capítulo de 1 Reis, tem algumas questões que eu quero trazer lições ou reflexões, tanto nesse texto quanto em outros textos e quanto com questões que acontecem hoje em dia que se relacionam a essa questão do ser homem, de a gente assumir o que nós somos, assumir a nossa identidade, assumir a nossa vocação, assumir o nosso propósito, a nossa missão dada por Deus. Deus tem uma missão, propósito, vocação e tudo mais dado às mulheres, mas Ele também tem a nós, homens.
E por muitas das vezes eu vejo que as mulheres estão mais interessadas em aprender sobre feminilidade bíblica e também sobre masculinidade bíblica do que nós homens. Nós que somos chamados a sermos líderes, a sermos sábios, a sermos pastores dos nossos lares, a sermos servos nas nossas igrejas, dentro de nossa família, no nosso ambiente de trabalho, na comunidade onde vivemos. Nós simplesmente não buscamos conhecer o que Deus requer de nós. Não buscamos conhecer, estudar e se aprofundar naquilo que Deus quer que nós façamos, naquilo que Deus quer que nós vivamos e realizemos nesta vida, neste mundo e com tudo aquilo que Ele tem nos dado. Se Ele nos deu a força, Ele tem um propósito de ter nos dado força. Se Ele nos deu inteligência, sabedoria e os mais diversos dons, Ele tem um propósito em meio a tudo isso. E por muitas das vezes, a maioria dos homens tem desperdiçado a sua vida, tem desperdiçado as oportunidades que Deus lhes deu de viver o que Deus os chama a fazer para simplesmente desperdiçar com videogame, desperdiçar com a pornografia, desperdiçar com os mais diversos vícios, dentre eles bebida e drogas, sexo também e várias outras coisas. Mas a Bíblia sempre tem nos chamado, a Bíblia tem convocado, a palavra de Deus nos chama a sermos homens de verdade. E como eu disse, as lições e reflexões a partir de 1 Reis capítulo 2 e diante de algumas coisas que têm acontecido no nosso país e no mundo como um todo. Primeira reflexão que eu posso trazer para vocês é a questão das virtudes e dos vícios. Em meio a esses 3 homens que Davi fala a Salomão para observar a vida deles e também recompensá-los como eles merecem, é visto a questão das virtudes. Em 2 homens a gente vê a questão da impulsividade e do orgulho, em Joabe, e também a questão da rebeldia ou da rebelião, ou de uma postura orgulhosa, de uma postura desrespeitosa à autoridade constituída por Deus da parte de Simei. Fora vários outros pecados que eles 2 cometeram também ao longo de suas vidas e ao longo do que a gente vê nas Escrituras. E na vida de Barzilai a gente vê virtudes como generosidade, bondade, gratidão, respeito. Enfim, a gente vê inúmeras virtudes na vida de Barzilai e com certeza ele foi um grande exemplo para a vida de seus próprios filhos. A gente vê que não somente foi Barzilai que ajudou o rei Davi e ajudou toda a sua comitiva, mas também foi sua família. Ele usou de seus bens, usou de tudo que ele dispunha para ajudar o rei, para ajudar toda a sua comitiva, para ajudar os seus soldados. E hoje em dia, pensando sobre essa questão de virtudes e vícios, a gente pode refletir, por exemplo, sobre que tipo de político a gente deseja para o nosso país. Nós desejamos políticos honestos, desejamos políticos que façam o seu trabalho adequado, mas no nosso próprio dia a dia, a gente desvaloriza algo que todo político deveria ter, a honra, a integridade. No nosso próprio dia a dia, nós brasileiros somos conhecidos pelo famoso jeitinho brasileiro, ou seja, aquele jeitinho que zomba da honra, zomba da integridade, menospreza tudo que é virtuoso e valoriza tudo que é vicioso, ou seja, valoriza a corrupção, valoriza, ao invés de entrar na frente do ônibus, passar a catraca e pagar a passagem, entrar pela porta do meio ou pela porta de trás. Isso é uma das coisas que eu mais detesto de ver na minha cidade. E com certeza ocorre muito na cidade de vocês. O exemplo de corrupção no nosso próprio dia a dia. Como é que queremos ver virtudes nas nossas autoridades, nos nossos líderes, se no nosso próprio dia a dia não existem virtudes em nós? Nós não valorizamos as virtudes. Nós não buscamos valorizar coragem, valorizar amor, valorizar fidelidade, valorizar compromisso, aliança, entender essas coisas que a Bíblia fala e defende e nos exorta a praticar, a vivenciar, a ensinar os nossos filhos, a influenciar nossos amigos a que sejam homens honrados, sejam pessoas morais, sejam pessoas decentes diante de Deus e diante dos homens. A gente menospreza isso de inúmeras formas.
Tem até uma frase de C.S. Lewis, se não me engano, no livro O Cristianismo Puro e Simples ou A Abolição do Homem, que ele fala sobre essa questão, que a gente menospreza a honra, a gente quer ter homens corajosos, mas a gente castra eles. A gente quer ter homens que se disponham a se sacrificar pela vida de outras pessoas, mas a gente castra eles de diversas formas. A gente inibe a coragem deles, inibe a bravura deles e várias outras coisas que ocorrem. E por conta disso, a gente vê inúmeros exemplos que são bons por um lado, mas tristes por outro. Por exemplo, se não me engano, no ano passado teve uma situação onde teve um acidente numa rodovia e em meio a tantos homens ali presentes, quem veio a salvar, se não me engano, o caminhoneiro ali em questão foi uma mulher. Eu dou graças a Deus pela disposição dela em socorrer aquele homem, em ajudar aquele cara juntamente com o marido dela, mas ao redor dela haviam vários homens. E qual foi a postura deles? Simplesmente ficaram filmando e gravando aquela cena e não se dispuseram a ajudar. É exemplos como esse que não queremos ter. É situações como essas que não queremos viver. Eu mesmo não quero viver dessa forma. Está diante de situações que nós podemos usar da força que Deus nos deu e não usá-la. Foi preciso Deus usar a vida de uma mulher para dar um tapa sem mão, de certa forma uma tapa na cara de diversos homens, trazer uma lição enorme para a vida de diversos homens. Inclusive eu compartilhei essa história aqui no nosso Instagram também, e é uma história que eu me alegro porque, graças a Deus, ao longo da Bíblia existem diversas mulheres virtuosas, corajosas e de iniciativa, e também ao longo da nossa história, né? Tanto do nosso país quanto do mundo como um todo, mas é triste ver que vários homens ficaram inertes, vários homens podendo ajudar não fizeram nada, e cada vez mais a gente vê isso acontecendo no mundo. A gente vê o protagonismo masculino caindo, declinando, a gente vê homens que não têm buscado serem líderes nas suas casas, serem líderes e servos nas suas igrejas, serem líderes e servos em suas comunidades, serem líderes no mundo dos negócios, no mundo acadêmico e em tantos outros lugares. A gente tem percebido essa crise de masculinidade. Mateus, eu não me lembro o nome da pessoa agora, nem da situação, mas aqui no Instagram, se tu pesquisar na internet sobre essa notícia, esse acontecimento, acredito que você vai encontrar o nome das pessoas, bem como a situação como um todo. Mas enfim, a gente vê diversas situações que acontecem que são lamentáveis. Se vocês forem acompanhar os noticiários, a gente vai encontrar diversos exemplos de situações, inclusive uma das situações que eu sempre exponho aqui e vejo com bastante tristeza e peço a Deus que traga justiça, que conduza cada pessoa envolvida ao arrependimento verdadeiro. Caso a pessoa não se arrependa também, que o Senhor exerça a justiça dele, é a questão da pedofilia. A pedofilia é um mal que muitos homens têm causado a muitos meninos e meninas, que destrói a vida dessas crianças, desses adolescentes e jovens de uma maneira brutal, de uma maneira fatal e estraga até mesmo o futuro das famílias dessas vítimas e dessas pessoas atingidas. Aí hoje em dia fica essa questão: como é que podemos querer virtudes nos homens e nos nossos meninos e rapazes se menosprezamos aquilo que é virtuoso? Se nem sequer sabemos o que é ser virtuoso, se nem sequer sabemos valorizar virtudes que a gente vê em amigos, em conhecidos, em pessoas de proeminência nacional. Enfim, quando a gente vê alguém praticando um ato de bondade, a gente diz: essa pessoa quer aparecer. Quando a gente vê alguém que é íntegro, a gente diz que fulano de tal só quer ser o santarrão, só quer ser o santinho, o perfeito. Enfim, todo tipo de virtude que a gente vê as pessoas tendo e praticando, a gente sempre joga uma crítica, sempre menospreza, sempre zomba. Se queremos ver homens corajosos em nosso país, nas nossas igrejas, na nossa família, devemos valorizar as virtudes,
devemos nós mesmos sermos exemplos também para esses homens e reforçar na vida deles o fortalecimento de virtudes como coragem, como bravura, como fé, como amor a Deus, a sua família e a tudo que é bom, a tudo que é justo, a tudo que é perfeito. Assim como Paulo fala lá em Filipenses 4:8, de todas aquelas características de coisas que devem ocupar nossa mente e nossos corações, são essas coisas também que devemos valorizar. Tudo aquilo que é bom, justo, verdadeiro, honesto, agradável diante de Deus e diante dos homens, tudo aquilo que é certo. E como segunda lição ou segunda reflexão desse segundo capítulo de 1 Reis, em que Davi está aconselhando seu filho Salomão, eu trago a reflexão sobre a importância das referências ou dos referenciais masculinos. Graças a Deus, o rei Salomão, mesmo cometendo inúmeros pecados e até mesmo no finalzinho de sua vida tendo uma vida de idolatria, ele teve o exemplo da vida do seu pai. Ele teve o exemplo da vida de outros homens que conviveram com seu pai e que conviveram com ele também. Guilherme perguntou, irmão, como os homens na igreja podem instruir os jovens sem pai? Muitos jovens não têm pai como referência. Guilherme, eu também não tive pai, cara. Também não tive pai. Não fui criado com um pai, fui criado por minha mãe. Dou graças a Deus, inclusive até numa postagem aqui no Instagram e também em alguns textos do blog, em alguns vídeos no canal no YouTube eu falo sobre essa questão. Tem até um vídeo no YouTube onde eu falo, bem no início do canal, eu abordo essa questão da minha vida pessoal. Eu não fui criado com um pai, mas eu dou graças a Deus que eu tive uma mãe que, mesmo não sendo cristã, mesmo sendo uma ímpia, mesmo tendo inúmeras dificuldades como mãe solteira, ela até hoje tem sido um exemplo para a minha vida. Tenho orado pela vida dela também para que ela conheça e sirva ao Senhor, mas até hoje eu dou graças a Deus que ela reforçou inúmeras virtudes na minha vida, mesmo não conhecendo o Senhor. Por exemplo, me ensinar a não roubar. Mesmo eu já errando e falhando contra o Senhor, pecando contra Ele em inúmeras áreas, até mesmo nessa, mas o Senhor usou a vida da minha mãe para forjar um homem melhor, para forjar um homem mais semelhante a Cristo. Várias coisas que ela me ensinou quando eu cheguei a conhecer a Cristo, cheguei a me encontrar com o Senhor e conhecer seu Evangelho, conhecer a sua palavra, eu fiquei, nossa, Deus já vinha trabalhando em várias questões na minha vida bem antes de conhecê-lo. O Senhor é muito bom. Para mim, e de acordo com o que eu vejo nas Escrituras, sobre essa questão de jovens sem pai e o papel da igreja e como homens podem ajudá-los, é simplesmente cumprindo o que a Bíblia já ensina. O apóstolo Paulo fala sobre a importância do discipulado. Nas cartas pastorais de 1 e 2 Timóteo e Tito, ele fala sobre a questão do discipulado de homens maduros e mais velhos e cristãos, obviamente, discipulando os homens mais jovens. E as mulheres maduras e mais velhas, por assim dizer também, discipulando as mais jovens. Ou seja, é ter essa relação de discipulado e de mentoria entre homens e mulheres mais experientes, mais maduros, mais vivenciados, discipulando, acompanhando, mentoreando e ajudando os mais jovens. Infelizmente, em muitas igrejas a gente não vê isso, mas esse deveria ser o padrão. Deveria ser o padrão por inúmeros motivos. Por exemplo, um jovem ou uma jovem vai se casar. Quem é aquele casal? Quem são aqueles casais que vão chegar para prepará-los, ajudá-los e investir na vida deles para que eles se casem, se mantenham casados, entendam o papel de cada um deles e entendam o valor e o propósito do casamento? Nas nossas igrejas devem haver pessoas e de uma maneira geral, todos nós devemos nos preocupar com os mais jovens e nós homens devemos nos preocupar com os meninos, com os rapazes e com os homens da nossa igreja como um todo, quer eles sejam mais novos do que nós ou mais velhos do que nós.
Na minha igreja tem adolescentes e tem rapazes também que eu tenho buscado exercer esse papel de maneira direta e de maneira indireta também. E também em momentos formais da igreja também de discipulado. No momento não tenho exercido muito por conta do meu trabalho, mas até ano passado eu e minha esposa estávamos intensamente dedicados ao trabalho do discipulado de adolescentes. E dentro do discipulado de adolescentes, de meninos e meninas, nós realizávamos um momento onde a gente tratava de questões diretamente ligadas aos meninos e separava um momento para tratar de diversos assuntos com a linguagem direcionada a eles e específica com eles também. E da mesma forma com as meninas, né? E isso era muito bom mesmo. E, enfim, exercendo o discipulado, cara. Cumprindo o que a Bíblia já ensina, de homens discipulando homens, de mulheres discipulando mulheres. Aí a gente vai ver muita coisa acontecendo na nossa igreja. E por conta disso, eu dou graças a Deus, porque na minha vida eu tive e tenho até hoje homens que me discipularam, homens que me mentorearam, homens que serviram como exemplo para mim, homens que, eu sou grato a Deus por tê-los conhecidos e por Deus ter usado a vida deles para me discipular, para me orientar na palavra, para servirem de exemplo para a minha vida sobre paternidade, sobre casamento, sobre trabalho, sobre inúmeras questões. O maior exemplo que nós temos é Cristo. Amém, minha irmã. Com certeza, e é isso que sempre dizemos aqui. E, inclusive, sempre o pessoal pergunta por que o nome Homens ao Máximo? O nome Homens ao Máximo, porque está difícil aqui, mas tem a ver com um livro chamado Homem ao Máximo e um curso chamado Homem ao Máximo. Basicamente é um curso da Universidade da Família e de um ministério internacional que trabalha com homens cristãos, que ele trata sobre a questão da masculinidade de uma maneira aprofundada e direcionada aos homens. E principalmente homens ao máximo, por quê? Homens ao máximo que buscam atingir o seu máximo potencial. E nós só podemos atingir o nosso máximo potencial em Cristo. Porque foi Ele quem nos criou, é Ele quem nos capacita a sermos homens de verdade e é Ele que é nosso perfeito e completo exemplo de masculinidade. Léo falou, até porque os maduros têm muito mais a oferecer referente a experiências de vida. Com certeza, Léo, com certeza. Enfim, voltando, galera, às lições que podemos extrair de 1 Reis capítulo 2, eu estava falando sobre a questão de referenciais masculinos, quando eu dei uma pausazinha para abordar os comentários de vocês, as perguntas, enfim. Nesse capítulo de 1 Reis, capítulo 2, Davi fala sobre 3 homens e até mesmo, de certa forma, sobre ele mesmo e sobre Salomão, sobre a questão de referenciais masculinos. Pensar sobre isso e ler a Bíblia, a gente encontra inúmeros referenciais de masculinidade, inúmeros referenciais bons e ruins de homens. A gente encontra dentre os bons, por exemplo, o apóstolo Paulo, Davi, e tantos outros. E a gente encontra como ruins Nabal, Balaão, Judas e vários outros também. E ao longo da história da igreja a gente também encontra. E mesmo nos dias atuais, e mesmo no nosso próprio dia a dia, dentro do nosso contexto familiar, dentro do nosso contexto de cidade ou de país, a gente encontra referenciais bons e ruins de masculinidade. E por que falar sobre referenciais? Porque referenciais norteiam a nossa própria formação. Termos referenciais bons vão nortear para onde devemos seguir, para onde devemos nos orientar para aquilo que é bom, referente à masculinidade e referente a outras questões também. E termos referenciais ruins também vão nos nortear. Por exemplo, em muitas comunidades e cidades do nosso país, o referencial da maioria dos meninos, dos rapazes e dos homens é um traficante. É o dono de uma boca de fumo, de droga. É um criminoso de sua região. É um cafetão. Enfim, é alguém que vive do crime e que lucra, que sobrevive a partir de uma vida criminosa. Mas para muitos outros, seu referencial é um jogador de futebol.
Seu referencial é um pai, ou um tio, ou um vizinho que é um policial e um bom policial. Para muitos outros, seu referencial é seu professor. Quer seja seu professor dentro de uma escola ou de uma faculdade, quer seja seu professor, por exemplo, de EBD. Enfim, todos nós temos referenciais, ainda que a gente não perceba, mas todo homem tem um referencial. Todo homem tem alguém para quem olhe, deseja imitar, ou mesmo inconscientemente tem buscado imitar. E inclusive recentemente, e até mesmo hoje eu compartilhei essa notícia aqui no nosso Instagram, sobre o menino Bridger Walker, que recentemente ficou aí conhecido, né, internacionalmente pela proeza ou pelo feito que deveria ser comum entre meninos e homens, mas que tem sido cada vez mais raro. Ele se colocou entre a irmã dele e um cachorro que estava atacando a irmã dele para defendê-la, para protegê-la. E é interessante que quando eu estava pesquisando sobre isso, eu vi no site do G1 que ele disse uma coisa muito incrível, que eu fiquei muito feliz de ler isso. Ele disse: se alguém tem que morrer, que seja eu. Esse foi o pensamento que ocupou a mente dele quando ele viu aquela cena de um animal atacando a irmã dele, de pensar que a irmã dele poderia vir a morrer, e com certeza poderia vir a morrer. Quantos ataques de animais aí, de cachorros, quer sejam pitbulls, rottweilers, uma raça mais agressiva ou mais forte, quer seja uma raça menos agressiva, mas quantas crianças já vieram a morrer ou quase vinham a morrer por conta de ataques como esse? E em meio a tudo isso ele só pensou: se alguém tiver que morrer vai ser eu, não minha irmã. E ele se colocou entre ela e o cachorro para proteger a vida dela. E em meio a essa notícia eu percebi que os referenciais dele eram os super-heróis dos Vingadores, como Capitão América, Hulk e tantos outros personagens que ocuparam o imaginário dele sobre bravura, sobre heroísmo. Aí fica a pergunta: quem são os nossos referenciais? Quem são os referenciais dos nossos filhos, dos nossos amigos? Se você é pai de menino, assim, de um menino assim como eu, se você tem irmãos, se você tem primos, se você tem amigos, tem um namorado, um noivo, um marido, quem são os referenciais do seu amigo, do seu filho, do seu marido, do seu colega de trabalho? Quem são os referenciais que ocupam a cabeça dele e o coração dele e formam inconscientemente e involuntariamente o caráter dele, os amores dele, as virtudes dele? Porque pelos referenciais que nós temos, nós vamos buscar imitar esse referencial que nós adotamos para nós. Quer mesmo sendo de uma maneira inconsciente, a gente vai buscar imitar suas virtudes, imitar seus valores, imitar sua forma de ser, de viver, de falar. Enfim. E foi interessante que, se vocês puderem ver depois também, tem aí o vídeo, né? Onde ele está vestido de Capitão América e ele recebe uma mensagem do ator Chris Evans elogiando e parabenizando ele pela atitude. E o ator diz algo interessante também. O ator diz: sua irmã deve ter orgulho de ter você para protegê-la, de ter um homem, de ter um menino como você, que se dispôs a protegê-la, que se dispôs a amá-la. Eu fico imaginando o que vai se passar na cabeça de uma garota dessa quando ela crescer, quando ela pensar em se casar, quando ela pensar em formar uma família. Com certeza ela vai olhar para a vida do irmão dela, para a atitude do irmão dela e pensar: eu quero me casar, eu quero ser esposa de um homem tal qual meu irmão, de um homem que tenha as qualidades que meu irmão tenha. E fica a questão também: nós pais, que tipo de exemplo temos sido para nossos filhos homens e para nossas filhas mulheres, para as nossas sobrinhas, para as mulheres de nossa família? Que tipo de referencial a gente tem sido na nossa própria família? Que vocês possam refletir sobre isso. A terceira lição nesse capítulo da Bíblia é sobre a criação de meninos. É interessante que quando a gente estuda 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis, 1º e 2 Crônicas e também o próprio livro de Provérbios, principalmente o livro de Provérbios, a gente vê como Davi investia na vida de Salomão e dos seus filhos,
como orientava ele, como buscava educá-lo. E a gente fica pensando nos diversos exemplos de paternidade da Bíblia também, e eu recomendo a vocês também um livro sobre esse assunto, que eu gosto muito, e é um livro que eu vou estar buscando desenvolver um estudo junto com minha esposa, e também tentar disponibilizar alguns conteúdos aqui a partir, ou baseados, ou inspirados nesse livro, que é esse livro aqui, Futuros Homens, Criando Meninos para Enfrentar Gigantes. O livro é do autor Douglas Wilson, editora Clearer, e é um livro muito bom porque ele aborda a questão da masculinidade e também aborda a criação de meninos, de como devemos educar os meninos, de como deve ser a formação deles, né? E é óbvio que a formação de um menino, a educação e a criação de um menino vai ser diferente em inúmeros aspectos da criação de uma menina. E em meio a esse capítulo, e em meio ao livro de Provérbios também, a gente pode refletir como Davi educou seus filhos, como Davi foi um exemplo para a vida dos seus filhos. Claro que a gente vê Davi pecando, vacilando, errando, falhando de inúmeras maneiras e em inúmeros momentos, mas também a gente vê um homem corajoso, a gente vê um homem que se dispõe, mesmo tendo pecado, a pedir perdão a Deus, a sofrer a consequência do seu pecado e a se arrepender e nunca mais pecar. Nunca mais cair naquele mesmo pecado. Se você for ver os pecados em que Davi caiu, ele, quando se arrependeu, quando confessou ao Senhor, quando clamou ao Senhor perdão, nunca mais ele errou naquela mesma área. Ele buscou se arrepender de fato, ele buscou andar em novidade de vida, em arrependimento sincero. E quantos de nós temos tido essa mesma postura? Quantos de nós temos dado esse mesmo exemplo para nossos filhos? Que mesmo nós não sendo perfeitos, mas ainda assim buscamos nos arrepender verdadeiramente, buscamos andar e viver em novidade de vida. Que vocês possam refletir sobre essa questão da criação de meninos, porque essa questão de ser homem, essa questão de educar, de formar nossos meninos a serem homens, envolve diretamente a criação de meninos, a forma como criamos eles, a forma como educamos eles. E nossa última lição é que o nosso grande herói, o nosso grande referencial não é o Capitão América, não é o Rei Davi, não é Moisés, não é Paulo, não é John Wesley, é o Senhor Jesus Cristo. Acima de todos os exemplos bons que poderia citar aqui, que sempre eu cito em diversos textos e postagens, o nosso perfeito e completo exemplo do que significa ser homem e do que é ser um homem de verdade é o Senhor Jesus. Se você quer aprender a como tratar uma mulher, olhe para a vida de Jesus, meu irmão. Olhe para a vida de Jesus que você vai aprender a como tratar e a como lidar com uma mulher. Quer ela seja sua mãe, sua irmã, sua filha, uma colega de trabalho, quer ela seja especialmente sua namorada, sua noiva, sua esposa, ou simplesmente uma mulher que nem sequer você conhece. Mas por meio da vida de Jesus, podemos aprender a viver como homens de fato, a viver como homens que agradam a Deus e glorificam a Deus em todas as questões da vida. Quer aprender a como amar, cuidar e servir a sua família? Olhe para a vida de Jesus. Ele é o nosso perfeito e completo exemplo sobre como lidar e se relacionar com nossos familiares. E a gente, ao longo dos momentos que a gente lê e estuda a palavra de Deus, e especialmente os evangelhos, a gente vai ver inúmeras lições sobre as mais variadas questões que a gente pode aprender com o Senhor Jesus, que a gente pode caminhar e seguir os seus passos e andar com Ele, aprender dEle e receber dEle nova vida a cada dia. Que acima de tudo, que acima de todo o bom referencial que você tem, ou que infelizmente não teve, que você entenda que o nosso perfeito e completo e bom referencial de masculinidade é o Senhor Jesus. Eu sou falho, eu sou fraco, eu sou pecador, vocês também são, mas nós temos um Senhor e um Salvador que é forte, que é poderoso, que é todo-poderoso e que é suficientemente capaz de nos ajudar a agradarmos a Ele, a vivermos o que Ele requer por meio de Sua palavra de nossas vidas. Que vocês possam
ter sempre o Senhor Jesus como o perfeito e o primeiro e o completo exemplo de masculinidade da vida de vocês e sempre, como eu digo, estudar a palavra de Deus, estudar o manual. Ter livros como esses é muito bom. É muito bom, nos ajuda de inúmeras formas e nós somos abençoados e edificados de inúmeras formas. Mas, se você não lê o manual, se vocês não estudam a Bíblia, se vocês não buscam meditar e praticar a Bíblia, estudar a palavra de Deus, de nada adianta ler tanto livro assim. Que nós sejamos homens de um livro só. Claro que podemos e devemos estudar outros livros, cristãos e não cristãos, mas que o principal livro que ocupe nossas mentes e corações e nossas vidas, a cabeceira de nossa cama, o nosso quarto, a nossa sala, as nossas vidas, as nossas bolsas, enfim, seja a palavra de Deus. Que ela esteja em todos os momentos nas nossas vidas. Como recomendação de livro, eu gostaria de recomendar o livro Homens de Verdade, da editora Fiel para vocês. Eu tenho ouvido o audiobook por meio do aplicativo The Pilgrim e tenho gostado muito, sido muito edificado por meio desse livro, né? É um livro que aborda várias questões sobre masculinidade e que principalmente reduz a questão da masculinidade a 2 pontos interessantes e bíblicos e poderosos, que todo homem é chamado a cultivar e a guardar. Seja cultivar e guardar seu lar, sua família, sua vida e tudo aquilo e tudo mais que Deus lhe deu. É interessante pensar sobre isso, à luz de Gênesis capítulo 1, 2 e 3, e à luz de tudo que o autor expõe nesse livro. Eu recomendo que, se vocês puderem adquirir, adquiram, puderem ouvir o audiobook, ouçam. Inclusive temos o link aqui no nosso perfil para esse aplicativo também, caso vocês queiram. E por último, eu gostaria de deixar algumas questões para vocês refletirem e pensarem a respeito desse capítulo 2 de 1 Reis e também dessas questões que falei até aqui. Primeira pergunta ou primeira questão: o que tem alimentado o imaginário de nossos meninos e rapazes? E o que tem alimentado o imaginário, ou seja, aquilo que ocupa sua mente e seu coração? Você, homem que nos segue aqui e que futuramente vai assistir esse vídeo. Quais são os referenciais que ocupam seu coração e sua mente? Quais são os valores, as virtudes ou os vícios que estão no seu coração e na sua mente? Quais são as histórias que você ama? Quais são os seus amores? Quais são aquelas coisas que você ama, que você tem apreço, que você gasta seu tempo, que você investe seu dinheiro? Quais são aquelas coisas que se passam dentro da sua cabeça e dentro de sua mente? É importante refletir sobre isso. É importante refletir sobre o que tem alimentado, o que tem estado dentro do imaginário dos nossos meninos, rapazes e homens. Outra questão: você tem mentoreado algum rapaz ou algum homem? Por que eu pergunto isso? Porque ao longo de toda a Bíblia a gente vê homens discipulando homens, homens aconselhando homens, que inclusive é o título de outro livro também. A gente vê, por exemplo, Moisés discipulando Josué. A gente vê Josué e Caleb, um abençoando a vida um do outro. A gente vê Davi e Jonatas, um abençoando a vida um do outro, um mentoreando a vida um do outro. A gente vê Elias e Eliseu, um abençoando e edificando a vida um do outro. Vê o apóstolo Paulo e Timóteo, vê Paulo e Tito, vê Paulo e tantos outros homens, e vê principalmente o exemplo do nosso Senhor Jesus, discipulando seus 12 discípulos e, no decorrer da história, todos nós. Então fica a questão: você tem abençoado, você tem mentoreado, tem ajudado algum rapaz, algum homem mais novo do que você, ou algum homem mais velho do que você, apresentando o Evangelho, discipulando, ajudando, orando pela vida dele? Que vocês possam pensar sobre isso, porque Davi tanto foi um exemplo para sua própria família, mesmo com todos os seus pecados, mas ele foi um exemplo de homem de verdade, de um homem de Deus. E inclusive a gente vê que em meio a uma caverna onde havia caras endividados, de uma vida bem tenebrosa ou bem estranha, Deus usou a vida de Davi para transformar aqueles homens em homens valentes, em homens de verdade. Então,
como é que tem sido a vida de vocês nessa questão? Que vocês possam pensar, quem o Senhor me chama a mentorear? Quem o Senhor me chama a ajudar? Aqui na minha igreja, aqui na minha família, aqui na minha comunidade, na minha escola, no meu trabalho. Quem o Senhor está me mostrando para ajudar, para mentorear essa pessoa? Para mesmo não sendo tão bom, tão perfeito, tão maduro assim, mas ser uma bênção na vida dessa pessoa. Pensem nisso. Terceira questão. Você percebe como os homens de nossa geração têm vivido? Vocês já pararam para refletir como os meninos da nossa comunidade, do nosso país, de onde a gente vive, do nosso tempo, eles têm vivido? Como os jovens, como os homens casados ou solteiros têm vivido? O que ocupa mais o tempo deles? Como é que eles gastam o dinheiro dele, no que eles gastam, tanto seu dinheiro quanto seu tempo? Quais são seus amores e as coisas que eles mais prezam? Enfim, que vocês possam refletir sobre isso também, pensar. E pensar inclusive em vocês mesmos. O que é que vocês têm valorizado? Como é que vocês têm vivido? E última questão, em sua vida pessoal, há referenciais fortes e saudáveis da verdadeira hombridade? Há referenciais masculinos de homens que sigam a Jesus, amem a Jesus e sejam um exemplo para a vida de vocês? Se não há, cabe a você ser um exemplo para outros. Cabe a você ser um exemplo de um homem que segue a Jesus e vive com Jesus e anda Jesus, manifesta a vida de Jesus. Podemos ser falhos, fracos e imperfeitos, mas nosso Deus é forte e é todo-poderoso e suficientemente capaz de nos tornar homens de verdade. Ainda que tenhamos pecado, falhado e errado em inúmeros momentos ao longo de toda a palavra de Deus, a gente vê Noé pecando, se embriagando lá e ficando nu. A gente vê Moisés perdendo a cabeça e ficando com raiva e estourando lá no estresse com todo o povo de Israel e acaba sofrendo a consequência, mas ainda assim, mesmo a gente vendo todas as falhas, todos os pecados dos inúmeros homens de Deus, homens do passado e do presente também, a gente vê o quão nosso Deus é gracioso, é misericordioso e é bondoso. E se ele assim o foi na vida desses homens, ele assim deseja ser também nas nossas vidas. E ele assim tem sido em nossas vidas. Se você está vivo hoje, se você está assistindo essa live, está acompanhando nossa pré-conferência, com certeza é graça e misericórdia de Deus para abençoar, para edificar a sua vida, para ajudar e conduzir você a ser aquilo que ele lhe chama a ser em Cristo. Aquilo que, em oposição ao que o mundo diz sobre o que significa ser um homem de verdade, ele lhe chama a viver de fato em Cristo, a ser de fato um homem de verdade. Enfim, galera, eu agradeço a cada um que entrou, que participou, que comentou, que mandou uma cena aí, um legalzinho, um comentário. Enfim, agradeço a cada um de vocês. Peço a vocês que se inscrevam na nossa conferência por meio do nosso link, que está dentro do outro link no nosso perfil, no link com o nome Primeira Conferência Online Homens ao Máximo. Que vocês se inscrevam e as meninas e mulheres que estão aí participando, que nos seguem também, incentivem os homens da vida de vocês também a participarem, seus irmãos, primos, tios, pais, amigos, enfim, incentivem eles a participarem, marquem eles na nossa postagem da conferência, compartilhem com eles também. E os caras, compartilhem com outros caras também. Quero ver cada um de vocês e mais 3, pelo menos. Cada um de vocês tem que trazer mais 3. Beleza, Marcos, Léo, Douglas aí e todos os demais que estão participando. Tragam mais 3, cada um de vocês. A gente vai ter vários irmãos aí que, graças a Deus, aceitaram o convite de participar e de tratar sobre inúmeros temas. Brevemente aí eu vou estar divulgando os temas, os dias e os horários também para que vocês possam participar, mandar perguntas, comentários, enfim, participarem desse momento muito especial para mim, muito importante também e prazeroso de estar servindo a Deus e servindo a vocês dessa forma. Quem quiser fazer pergunta aí, eu vou abrir para perguntas aí, podem mandar nos comentários, ou comentar, elogio, crítica, enfim, podem mandar bala aí.
Valeu, Jonatas, pela participação, meu irmão. Deus te abençoe. Quero ver você na conferência aí também, cara. Quero ver, viu? Tá compartilhando aí contigo depois. Enfim, galera. Agradeço a participação de cada um de vocês aí. Não tem perguntas nem comentários. Quem quiser chamar no direct pode chamar também. Eu gostaria de falar um pouco sobre o trabalho que eu tenho buscado realizar por meio desse perfil do Instagram, do Homens ao Máximo. Tem sido um ministério que há tempos assim o Senhor me conduziu a iniciar por meio de uma conversa com um xará meu chamado Felipe também, relacionado a esse livro, O Homem ao Máximo. E quando ele me apresentou e falou sobre esse curso, eu fiquei muito interessado, ainda não pude fazer o curso, mas se Deus quiser, um dia eu vou fazer e vou promover esse curso aqui na minha cidade também, que ainda não tem, mas que a partir dessa conversa que eu tive com esse amigo, a partir dos próprios desafios que eu enfrentava como um homem cristão, como um filho que foi criado sem um pai, pelas dificuldades que eu enfrentei ao longo da minha vida, eu desejei iniciar, desejei ser bênção. Eu iniciei com um blog que até hoje eu tenho buscado atualizar, ultimamente não com a mesma frequência que antes, infelizmente por ainda não ter um notebook bom para estar fazendo uso dele, atualizando o blog, desenvolvendo outras coisas, mas está lá o blog Homens ao Máximo. Temos um canal no YouTube também, onde eu tenho gravado diversos vídeos, tem lá também. Tem um podcast no Spotify, como eu já disse aqui também, para quem gosta de podcast. Temos um perfil no Twitter também, onde a gente posta várias frases, comenta sobre vários assuntos, compartilha notícias interessantes, edificantes também, e que merecem a nossa reflexão também, a gente conversar e discutir a respeito, né, de inúmeros assuntos aí que ocorrem no nosso Brasil e no nosso mundo. Enfim, temos também um grupo no WhatsApp para homens cristãos. Quem se interessar é só chamar no direct, mandar seu nome e seu WhatsApp, sua igreja, a sua cidade e estado, né, do Brasil. Quiser participar, podem chegar junto. Lá a gente conversa sobre todo tipo de assunto à luz da palavra de Deus, sobre todo tipo de assunto mesmo, até mesmo Free Fire. Enfim, galera. E também temos um canal no Telegram. Temos várias outras coisas que eu tenho buscado desenvolver ultimamente, como a publicação de e-books, um planejamento de iniciar alguns mini cursos e alguns cursos também online, de estar disponibilizando material, de estar abençoando e edificando a vida de vocês, sobre vários assuntos que são muito importantes na formação de todo homem. Enfim, é isso que a gente tem realizado. Recentemente eu me propus a realizar essa conferência online também com a participação de vários irmãos, como eu disse, e é algo que tem sido desafiador para mim, mas é algo que tem sido prazeroso e edificante. Enfim, que Deus possa abençoar a vida de vocês, até a nossa conferência ou até alguma live que eu venha realizar antes disso, ou mesmo depois da conferência. Que Deus abençoe vocês, agradeço pela participação de cada um e até a próxima.